Cortar cabelos secos. Pode? Não pode? Depende. Não existe certo ou errado. A gente pode cortar molhado e a gente também pode cortar depois de seco. Tem alguns cabelos, às vezes, que eu faço questão de secar para ver bem o caimento, a quantidade e trabalhar esculpindo de uma forma mais específica de acordo com o cabelo da cliente. Eu tenho muito hábito de sempre cortar depois da escova. Eu corto ele molhado, escovo e corto de novo, porque aí tu vai ver bem o caimento, a textura. Um lado às vezes precisa tirar um pouquinho mais, outro lado menos, até porque a gente tem diferença de lado. E eu quero te mostrar hoje uma técnica em cima do cabelo seco mesmo. Esse cabelo passou pelo processo de cor, blocos de cor, tá escovado. Claro que quando a gente escova ele escovado, ele fica um pouquinho mais marcado e depois a gente modela de novo, até porque o fio já tá seco. Mas o que eu vou fazer nesse cabelo? Ela já tá com um movimento super bonito de camadas, mas eu quero deixar ele mais curto. Eu vou trabalhar com linhas verticais para suavizar, porque ela tem muito cabelo, e também trabalhar um realce diferente nessa franja. Então vem comigo, vou trabalhar o seccionamento e o corte nele seco. Seccionamento. Eu separei a porção do topo, num sentido mais arredondado, com as duas laterais, e a parte posterior eu deixei ela toda solta, porque eu vou iniciar por essa parte de cima, Eu já tô enxergando as camadas que ela tem, eu quero deixar esse cabelo mais curto. E normalmente quando eu pego cabelos com mais quantidade de fios grossos, o cabelo dela é cacheado, Ela usa mais liso, gosto de trabalhar com esse seccionamento em linha vertical. Então aqui, quando a gente traz nos 90 graus, eu já encontro o comprimento da base da camada anterior que ela tem ali, que está numa base de 45 graus mais ou menos. E vou aproveitar, eu vou manter aquele comprimento ali, mas vou trabalhar em ponta de tesoura, no point cut, porque daí a gente já vai adicionando textura nesse cabelo. Tá vendo que conectou com a base dela aqui, Depois o comprimento eu vou remover no final, ok? E nós vamos seguindo com essa mecha móvel direcionada para trás, porque eu tô em busca de uma forma um pouco mais quadrada. Então ali tá a guia e vai sair todo esse comprimento aqui em 90 graus na ponta da tesoura. Quanto mais ponta de tesoura, melhor, ele vai ganhando mais textura. E aí a gente vai seguindo, pega a transparência da mecha anterior, pega a próxima e vai direcionando para trás. A guia, ela não é fixa no meio, ela é direcionada para trás. E segue na ponta da tesoura. Então, quando a gente está cortando seco, é normal acontecer isso aqui, A gente vai vendo as pontas mais marcadas, mas depois é só modelar. Até porque como o cabelo é bem grosso e tá bem liso, é normal. Sigo direcionando para trás. Importante a gente visualizar esse encaixe e essa forma, mantendo o ângulo, a linha vertical. E a última mecha a gente pega exatamente aqui, na linha da orelha. Direciona atrás. Terminou essa porção, eu posso conferir, fazer o cross-checking. Direcionando aqui atrás, em 90 graus, a gente vai encontrar essa linha reta aqui. Então, não mexemos em nada no comprimento, eu só subi as camadas, porque depois eu vou remover essa porção. E seguimos fazendo a mesma coisa do lado oposto, vertical 90 graus, direcionando para trás. Procura sempre pegar um pouco mais da guia e menos da porção que vai ser cortada, para não corrermos o risco de perder a guia.
E também cuida para não trazer muito para o meio ou direcionar para o lado de lá. Então, por isso que é importante estar bem posicionado. E vai dando a continuidade. Laterais, como eu quero manter um certo alongamento para frente, trazer mais esse formato, eu vou manter essa linha vertical e eu vou direcionar para trás. Tá? Lá na linha da orelha. Vai sair, vou tirar o meu dedo aqui para tu enxergar. Vai sair todo esse pedaço aqui. Provavelmente bem na frente não saia muito, porque o último corte dela foi arredondado. Então, olha só. Ó, a última camada dela não sai. A gente vai conseguir mudar um pouco o direcionamento desse corte, ó, trazendo um desenho. Tá vendo, ó? Conseguimos colocar esse desenho mais diagonal. É uma forma bem bacana para quando a gente quer quebrar aquele degradê da parte frontal. E o mesmo processo no outro lado. Então, as laterais com guia fixa para trás. E agora, o topo. Nós cortamos aqui em 90 graus. Eu prefiro desconectar o topo e depois criar uma conexão. Então, eu vou trabalhar em sentido vertical aqui em cima. A gente já pode pensar numa conexão ou não, dar uma olhadinha aqui. Eu não vou, nesse momento, conectar com essa guia, ó, porque ela tá bem curtinha. Eu prefiro deixar maior e depois estabelecer uma conexão no ângulo de 135 graus. Então, eu quero preservar esse comprimento aqui da frente. Eu vou remover do curto para o comprido. Então, traz para o alto da cabeça, a guia fica fixa no meio. Tá enxergando a guia ali. E segue picotando. E agora a última porção do topo aqui. Volta na guia do meio. Pega a vertical. Mantém essa inclinação dos dedos e o ângulo. E o último pedaço do topo. Como ela usa para o lado, ó, isso aqui garante mais o encaixe para não correr o risco da gente subir demais no topo. Às vezes, se a cliente não tem volume, a gente pode deixar desconectado, vai ficar super fácil dela arrumar. Mas se a gente for buscar conexão aqui com a parte de trás, ó, a gente vai encontrar essa ponta aqui, que é um peso, percebe? Ó, se ela quer volume nesse alto, a gente pode deixar, mas se eu não quero esse volume, eu removo. E logo em seguida eu já vou remover. Primeiro eu vou cortar a franja. A franja independente eu sempre gosto, mesmo que eu corte o cabelo molhado primeiro, eu prefiro cortar ela depois de seca. Que daí a gente realmente tem mais dimensão. Como ela usa para o lado, eu tô pegando ela arredondada, com referência aqui na metade da sobrancelha. E como a parte frontal dela tá um pouco mais rala por queda de cabelo, eu vou trabalhar no ângulo de 90 graus. Porque às vezes a gente pode trabalhar em 135. Se tem muito cabelo. A guia fica fixa. Percebe que eu tô trabalhando no início da sobrancelha oposta e não no centro.
porque ela usa o cabelo para o lado. Confere. Agora pega de novo o pedacinho ali do início da sobrancelha e traz esse outro pedacinho do lado oposto. Confere também, trabalha um point cut para dar um outro efeito nessa franja. O caimento fica muito bonito. E por último, antes de eu dar uma finalizada aqui e tirar esse peso, nós podemos remover o comprimento desse cabelo. Lembra que nessa parte aqui da base eu não mexi. Então, na hora de remover esse comprimento, a gente pode remover em 45 graus. Dá para tirar toda essa parte aqui em ponta de tesoura. Já vai vendo quanto de cabelo vai saindo. E por que em 45 graus? Direcionando para trás, né? Para manter bem uma base quadrada. Porque daí já faz um pouquinho de camada, ele não fica aquela base tão reta. Eu vou fazer uma base reta se a cliente tiver bem pouco cabelo. Aí eu prefiro tirar ela sólida em 0 graus. Cuidado que a gente precisa ter aqui é só para manter essa base mais reta. E eu não estou também separando para fazer a base, porque como ela já está uma base encamada, não tem tanto cabelo para ser removido. Aí a gente pode pegar o cabelo todo de uma vez só e trabalhar bem a ponta da tesoura. Com essa base mais reta, agora eu consegui tirar aquele formato mais arredondado anterior do cabelo. E aí a gente pode também na lateral, embora ela estivesse com ele mais arredondado, cuida para a cabeça tá bem retinha e vem ao lado, dá para remover um pouco aqui, ó. Vai sair bem menos do que saiu lá atrás, até porque eu tô deixando mais num efeito de Chanel alongado, né, para manter esse comprimento na frente. E a mesma coisa do outro lado. Bem pouquinho que sai. Agora, nós podemos remover essa porção de peso aqui que conecta o topo com a parte posterior. E aí a gente segue direcionando para trás, da mesma maneira que foi feito o corte na parte posterior. A gente vai pegando a parte do topo junto com a parte posterior e direcionando para trás. Ó. Já pega o topo com a lateral, vai lá atrás em 90 graus. Tira só essa sobra. E a frente já não sai muita coisa. Já confere, formou a diagonal, aproveita e trabalha um lip cut, que gera mais encaixe. Legal que a gente já vai vendo a estrutura desse cabelo. E ele pro lado, a gente já vai finalizando esse topo do outro lado aqui também. Ó. Remove o peso. Ele já cria toda uma camada mais leve ali, porque tira o peso da graduação que gera a parte do topo. A lateral, mesma coisa, vai direcionando para trás. Ó,
lá em 90 graus, na parte posterior, atrás da orelha e remove essa sobra. Mesma coisa, pega o topo, confere a linha e trabalha um lip cut. Só dá uma finalizada com a escova e a gente vai ver. Utilizando spray com calor de secador, porque aumenta o movimento e a textura, e vou aplicar uma cera em pó. Ela deixa mais leve, ela dá textura, faz durar o penteado, mas ao mesmo tempo traz leveza. Dá para perceber que mudou o formato, né? A gente consegue ter uma ponta mais, enxergar essa ponta mais alongada na parte frontal. A gente tem um certo volume no alto da cabeça, por causa das camadas. A gente encurtou, essa franja mais curta também dá todo um efeito. E olha essa parte posterior que linda, super encaixada. E agora a gente tem essa leveza na base. Cabelo com bastante movimento, fácil de utilizar, fácil também para arrumar em casa. Agora é impressionante como o corte faz diferença na cor. Olha o efeito da franja, que lindo, o contorno, parece que já mudou o tom do cabelo dela. A cor já estava linda, mas depois do corte ficou mais bonito ainda. E o quanto vai texturizar vai depender do cabelo, a gente vai cortando e sentindo e trazendo leveza, dá para trabalhar o deslizamento depois, mais ponta de tesoura, mas é só pra gente mostrar algo mais prático. Às vezes a cliente já tá de cabelo seco e a gente vai lá e dá aqueles tapas, né, como eu brinco, mas fica muito bonito. Um corte super leve, super comercial, tá muito em alta essa técnica de vertical em 90 graus, com a frontal mais alongada e esse contorno da franja que traz toda uma leveza. Bem comercial e fácil de fazer.